Graça e paz, amados. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre como o diabo usa das nossas frustrações para tentar nos paralisar. Eu quero falar sobre o ataque da frustração e como a gente pode se proteger disso em Deus. Nós queremos e devemos andar dentro do propósito, porque a nossa vida sem andar dentro do propósito de Deus, ela não faz sentido. Ela é uma vida vazia. Porém, nós que andamos dentro do propósito, temos promessas de Deus nas nossas vidas. O Senhor, Ele fez uma promessa para cada um de nós. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo tem algo que o Senhor prometeu que Ele fará através da sua vida e na sua vida. E nós vamos assim caminhando, né, de fé em fé, de glória em glória. Existem situações em que o Senhor, Ele fala que, olha filha, o meu alvo é isso para a sua vida, eu quero isso, eu vou fazer tal coisa na sua vida. E para isso, filho, filha, você precisa andar dentro desta direção e começar a agir desta maneira. E assim nós vamos obedecendo ao Senhor. Só que daí, isso, interessante que isso, quando o Senhor Ele fala algo que Ele quer fazer nas nossas vidas, isso passa a ser um desejo do nosso coração. Ele implanta aquela semente, aquele algo dentro do nosso coração e de repente aquilo passa a ser um desejo também do nosso coração. Então nós queremos assim fazer aquilo que o Senhor prometeu, cooperar com aquilo que o Senhor prometeu que Ele quer fazer em nossas vidas. Então a gente começa a caminhar em direção, mas de repente durante a caminhada a gente começa a ter umas intervenções contrárias, nos ventos contrários, as coisas começam assim, andar diferente daquilo que a gente imaginou de como seria. Porque o Senhor, Ele não fala o processo, Ele só fala o destino. E às vezes Ele vai dando coordenadas conforme a gente vai caminhando, então Ele vai revelando algo mais, algumas coordenadas para a gente estar seguindo. Tudo em Deus, tudo dentro do propósito. E conforme a gente vai caminhando, a gente percebe que as coisas não estão seguindo da maneira que a gente achou que ia seguir. E a gente também começa a achar que está demorando demais vir a resposta de Deus para nossas vidas, a concretização daquilo que o Senhor prometeu fazer em nossas vidas. E a gente vai caminhando, caminhando e as coisas começam a perder então o sentido para nós. O Senhor, não está fazendo sentido isso, Senhor. O que está acontecendo? Porque, Senhor, se foi o Senhor que falou para que eu caminhasse nessa direção, por que está dando errado? Então a gente começa a achar que as coisas estão dando errado, porque não está fazendo sentido para nós. Porque a rota de Deus não é a nossa rota. Porque mesmo a palavra de Deus, Ele diz na sua palavra, os meus caminhos são mais altos, os meus pensamentos são mais elevados. Então realmente não vai fazer sentido. Muitas vezes. Outra coisa também que o Senhor faz nas nossas vidas é nos ensinar e nos amadurecer durante o processo de alcançar aquilo que Ele quer fazer em nossas vidas. Então, se Ele tem um plano a longo prazo em nossas vidas, Ele vai nos trabalhar para chegar lá. E mesmo que for um plano a curto prazo, Ele vai nos preparar para chegar lá. Porque a gente precisa adquirir autoridade no mundo espiritual sobre aquilo ao qual o Senhor tem para nos usar, um chamado, um propósito, algo que Ele tem para colocar em nossas mãos. A gente precisa ter autoridade sobre aquilo. Ele não vai entregar aquilo simplesmente, toma filho, se vira, não. Primeiro Ele vai nos ensinar. Então as coisas começam a fugir do controle e a gente acha que Deus, não, peraí, tá acontecendo alguma coisa. Deus, eu acho que Deus não falou isso não, eu acho que eu entendi errado. Diante dessa situação, o maligno se aproveita para tentar nos contra-atacar, porque toda vez que o Senhor nos faz uma promessa, o maligno vem tentando nos paralisar. Então, ele vai usar de algumas artimanhas, de alguns artifícios contra nós. E principalmente contra a nossa mente. Ele vai jogar dardos inflamados contra a nossa mente para tentar nos convencer de que aquilo ali foi um erro, que aquilo ali a gente entendeu errado. Ele vai tentar falar, olha, você não consegue, larga a mão de ser boba. Quem disse que você é capaz de fazer isso? Você acha mesmo que você vai conseguir fazer isso? Se liga, isso não é para você. Então ele vai jogar em todo o tempo, tentar manipular as nossas emoções, desconstruir a nossa identidade em Deus. Assim como ele fez com Jesus, tentou fazer com Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ele tentou
confundir Jesus, convencer Jesus. Olha, se tu és o Filho de Deus, então por que você não faz isso? Ah, se tu és, se Deus vai... Por que você não se lança? Deus vai te proteger. Então ele tentou o tempo todo manipular Jesus. Mas Jesus já sabia quem ele era, o propósito pelo qual ele estava aqui nessa terra, e o diabo não conseguiu convencer. Porque o Jesus, quando o maligno veio atacando Jesus, Jesus foi com a palavra para cima de Satanás. Jesus falou assim, porque está escrito, porque está escrito, porque está escrito. Isso significa o quê? Que para a gente descobrir a nossa identidade, firmar a nossa identidade em Deus, para resistir aos ataques do maligno, nós temos que estar nos alimentando da palavra, firmado na palavra. A palavra tem que ser o fundamento da nossa vida. Então o diabo vem tentando nos atacar, nos convencer de qualquer maneira a parar. E ele se aproveita das frustrações. E aí aonde nós devemos parar e refletir, porque realmente quando a gente vai caminhando e uma coisa parece que dá errado para nós, ou que não dá resultado imediato, a frustração ela vem tomando conta da nossa vida. E o diabo se aproveita dessa frustração para nos jogar num lugar de amargura, um lugar de revolta. Ah, também quer saber de uma coisa? Eu estou abrindo mão, isso não é para mim, eu não quero mais. Ele usa a frustração para nos atacar, porque a frustração é um sentimento humano que nós temos, mas nós, em Deus, pelo poder do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos dominar as nossas emoções. E o diabo, ele usa das frustrações para tentar nos paralisar, nos fazer ter revolta contra o Pai. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos guardar o nosso coração. A palavra diz, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Então, nós devemos proteger o nosso coração. Como nós podemos fazer isso na prática? Bom, se você está caminhando em direção ao propósito do Senhor e você tem se visto frustrado, se pergunta aí com você, será que eu não estou me comparando com outras pessoas? Será que eu não estou comparando o meu chamado com o chamado de outras pessoas? Será que eu não estou comparando a minha vida com a vida de outras pessoas? Isso tem me causado frustração porque parece que eu vejo a grama do vizinho mais verde que a minha? Parece que eu vejo a vida do outro, a vida do meu irmão, da minha irmã, dá resultado, eu vejo ele obter vitórias em Deus e parece que na minha vida não está acontecendo nada, eu estou rodando em círculos. Será que muitas vezes a gente não está se comparando? Então, um convite do Espírito Santo hoje é para que você pare de se comparar. Pare de comparar o teu chamado com o chamado de A, para de comparar de B, para de comparar a tua vida com a vida de fulano, de ciclano, para de ficar olhando os resultados e comparando com os teus e falando, olha, os meus são menores, porque cada um carrega um processo. E muitas vezes a gente olha o externo, a gente não sabe o que aquela pessoa está passando ou passou para chegar nesse resultado. Cada um de nós temos uma caminhada aqui na Terra e um tempo dessa caminhada. E nós vamos caminhando passo a passo. Algumas pessoas já estão caminhando há mais tempo que nós, outras menos tempo. E o Senhor, Ele faz como Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele sonda o interior e Ele sabe se tal pessoa está preparado para então viver o cumprimento daquela promessa, daquele chamado, daquele propósito do Senhor. Então o primeiro convite é pare de se comparar. Não fique se comparando com outras pessoas. Pelo contrário, celebre a vitória de outras pessoas. Olhe para outras pessoas que estão tendo resultado e diga, glória a Deus, isso é uma inspiração para mim. Faça disso uma inspiração. Faça com que a vitória do outro seja a tua celebração e uma inspiração para a sua vida. Para que você então olhe e tenha aquele exemplo e fale, não, eu vou caminhar e vou conseguir. Outra coisa, faça por obediência, não faça por resultados. Não foque no resultado, foque no processo. Foque na obediência a Deus. Entenda que o que você faz, você precisa fazer por obediência ao Senhor. Porque você já sabe que há uma palavra ao teu respeito, que o Senhor falou, vem, e você precisa ir. Você não quer desobedecer ao Senhor.
Então você quer caminhar. Então, se você quer caminhar em obediência ao Senhor, não fique focando no resultado. Foque no processo, foque no dia a dia. Não se mova por resultado. Faça como Abacuque. Abacuque pensou, quer saber de uma coisa? Mesmo que tudo dê errado, que a figueira não floresça, ainda que a vide não deu seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque disse, quer saber de uma coisa? Vou parar de ficar esperando o resultado da colheita para poder me alegrar. Vou parar de olhar resultados e vou buscar a minha satisfação, a minha alegria em Deus. Porque quem procura realização pessoal, alegria em resultados, vai se frustrar. Mas quem busca e faz do Senhor a sua fonte de alegria, estará sempre alegre, porque não vai precisar de resultado de colheita, se deu certo ou se não deu. Se deu certo eu me alegro, se deu errado eu me entristeço, não. Estou fazendo, vou fazer, porque o Senhor mandou que eu faça. Eu vou plantar, eu vou regar, mas o resultado está nas mãos dele, não cabe a mim, cabe a ele. A minha parte eu faço e a partir de agora a minha alegria é ele. Se esse vídeo te edificou, se essa palavra te edificou, eu peço que você deixe seu like, que você comente, compartilhe com pessoas que você acha que precisa ouvir essa palavra de encorajamento e que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.